Bom dia a todos, senhoras e senhores congressistas. Vamos então dar início ao segundo dia deste 22º Congresso das Comunicações. Em debate vai estar agora o tema Redes e Inovação Ilimitada. Temos hoje em Portugal redes de comunicações ao nível das melhores em termos mundiais. Redes que, ao disponibilizarem larguras de banda virtualmente infinitas, abrem um futuro de ilimitadas inovações em áreas fundamentais para a economia e para a sociedade. Há agora que definir estratégias, aproveitando esta janela de oportunidades para desenvolver novos negócios, promovendo não só o crescimento das TIC e New Media, mas do país, criando as parcerias e os ecossistemas certos. Peço a vossa atenção para Eduardo Fitas, o moderador desta sessão. Bom dia. Então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira sessão do segundo dia do Congresso da APDC. Há sempre a ingrata primeira sessão da manhã. Eu estava a comentar com os meus colegas de painel que os espaços em branco na plateia, nesta altura, se devem essencialmente aos atrasos nos transportes ou no trânsito, seguramente, e não à qualidade do painel. E depois eles dirão qualquer coisa sobre a qualidade do moderador no final. Mas sem prejuízo, até poderemos fazer uma coisa muito mais próxima e informal. O tema desta primeira sessão, e num contexto em que o tema da competitividade das empresas em Portugal, a redução de custos nos serviços de administração pública e como é que nós poderemos contribuir para a balança de exportações do país, são três temas, como eu estava a dizer, que estão na ordem do dia hoje. E o que iríamos tentar nesta sessão era perceber até que ponto é que os investimentos que os operadores de telecomunicações e as empresas de TIC em geral têm feito no desenvolvimento da oferta estão a ser devidamente aproveitados ao contribuir para esses três objetivos estratégicos do país. Para isso nós iríamos começar com uma apresentação feita pelo Hartwig. O Hartwig é diretor-geral do FTTH Council. Tem uma grande experiência em termos de telecomunicações, uma experiência internacional em termos de telecomunicações, ou seja, foi-se exposto, ou tem sido exposto a muitas realidades a nível global sobre o que é que está a ser feito em termos de inovação e inovação em infraestruturas e redes de banda larga. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre questões relacionadas com formação académica, mas a expectativa que nós temos em relação à apresentação que ele vai fazer e depois à participação que vai ter durante a sessão é que partilhe connosco essas experiências e, dentro do possível, nos ajude a compreender que tipo de diferenciação é que nós temos em relação a outras realidades. E depois passaríamos a uma fase de painel para a qual eu também, de discussão, para a qual eu também conto com a vossa colaboração enquanto agentes para colocar algumas questões, mas uma fase de discussão que contaria com a participação do João Paulo Cabecinha. João Paulo Cabecinha assume responsabilidades na Portugal Telecom e é administrador da PT Sistemas de Informação. E durante a sua carreira, ou desde que eu conheço, tem estado sempre muito envolvido no desenvolvimento de soluções para mercados empresariais e na gestão de clientes e de segmento empresarial, por isso a experiência que ele traz é particularmente relevante para esta sessão. Depois, o Manuel Ramalhianes, que iniciou a sua carreira na McKinsey. Aliás, o Xavier estava-se a queixar que neste painel existem 4 consultores, ele é o único que não é consultor. E estávamos a comentar também que não é... Uma vez que eu já tenho o currículo, pode ser uma coisa que se resolva. Mas, como eu estava a dizer, o Manuel Ramalhianes começou a sua carreira na McKinsey e assume responsabilidades nesta altura na gestão do segmento empresarial na Sonaicom, quer nas componentes de marketing, desenvolvimento de produto, quer nas componentes de venda. E depois o Xavier Martim, que é presente habitual nestas sessões de discussão da APDC em diferentes rolos. Trocou o horário desta vez, aparece de manhã em vez de aparecer à tarde, mas mais uma vez tem uma experiência muito vasta, quer nacional, quer internacionalmente, como eu estava a dizer, no desenvolvimento de soluções e na gestão de mercados e oferta no contexto das telecomunicações, numa perspectiva bem mais abrangente do que só infraestrutura. Por isso, apresentado o painel,
Eu passava a palavra ao Hartwig para nos fazer uma pequena apresentação de enquadramento para este tema. Obrigado. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Eduardo, for the kind introduction. And thank you for APDC to invite me here to this Congress. I have to say at the beginning, I am always happy to come back to Lisbon and to Portugal, because the FTTH Council, maybe some of you know it, have done their own annual conference in 2010 here in Lisbon, and it was one of the most successful ones that we had. So it's always to have good memories. And then when I heard that the discussion of today is Networks Innovation Unlimited, and with this, the idea that especially for Portugal, there is a big window of opportunity to use this unique fiber network that was built in the country in the last years. I was really happy to come back and to say, let's share a bit some ideas on how these networks can be used on an innovative side. And with innovation, I mean going away just from triple play, just from using the network for internet access and doing much more with it. Still, we should always keep the global picture in mind if we are now talking about the window of opportunity. And we should keep in mind that Europe as a whole is not really leading if it's about fiber connections. If you look at the world map, then you see that we just have around 6 million subscribers to fiber in Europe, compared to nearly 60 million, so 10 times more in the Asia-Pacific region, and compared to nearly 11 million to the US. So there is still a long way to go that we really can use the innovations and the ideas that we might discuss today during this session, because many of these services, many of these innovations rely on a very high-speed connection downstream and upstream, and they rely on a high quality of service without up-to problems and without any kind of latency problems. And here, as an FTTH Council, of course, we say the only technology that really can fulfill these kind of preconditions are fiber networks. Even it's a challenge in the meantime to read this slide, I wanted to bring it with you. It's the global ranking showing the economies in the world with the most fiber broadband subscribers. And it's only fiber to the home and fiber to the building, so nothing like fiber to the node or fiber to the last amplifier. And I don't want to go in detail, that's not the topic today, but I want to share this good news that Portugal is on this list and is within the top 20 in the world if it's about fiber subscribers. You might say now, yes, but okay, Portugal is just in the middle somewhere, so not on the top. You should keep in mind, these are only countries that have at least 1% of homes connected to fiber, and you will not find countries like Germany, countries like UK in this list, because they are simply behind Portugal. And for me, always the good news, because I have to say, I really don't like these people who always talk now about the PIGS countries. And on this slide, if you look at the Portugal, Italian, Greek, and Spain countries, then except of Greece, all of them are in this ranking. So all of these countries, people are normally talking, oh, what a big problem. All these countries have done their homework on the broadband and fiber already, and Portugal is leading here the way. Now, the question is, what is innovation? What does mean fiber for us? And what does broadband mean? And there is a very clear result of a lot of studies, no matter if you look at the European Investment Bank, if you look at Ernst & Young, if you look at studies done by Ericsson, all of them can prove that there is a direct connection between economic growth and the availability of broadband. That means every megabyte, a megabit of bandwidth available to businesses, to end users, has a direct impact on the productivity.
And then you see there is a positive circle coming up, because increased productivity still means economic growth, not always on the short term, sometimes on the long term. That means quality of life, and this means if you continue deploying fiber, you have this positive circle moving on. And this is something you should keep in mind, that these fiber networks are more than just, or broadband networks are more than just fast internet connections. And still, there is the discussion of, do we need it? There is a lot of people out there even challenging the digital agenda targets, saying, do we need 100 megabit by 2020? And I want to really ask you just to think back. We are talking about 2020. We are talking about 8 years ahead. Think about 8 years back, 10 years back. At this time, if someone would have told you in 2002 that you will have a computer in your hands that has a processor power which is much higher than your fastest desktop PC, and that is just so small that you have it in your hands and you can use it with your fingertips, you would have said, no way. Today, every one of you has it who uses an iPad or a Samsung tablet. In 2005, we had a keynote speaker from the US at our conference saying that by 2012, so by this year, 50% of the European households will have an HD-ready screen in their living room. The reaction of the audience was, oh, it's a US guy, he's not knowing what he's talking about, we will never have so many HD screens by 2012. Just look in your own living room, we have now much more than 50% of homes with an HD screen, and most of them even bigger than 40 inches already. And 3D is coming, and not talking about the new 4K format, which is 4 times HD, which is coming now because the screens are getting so big that we can use HD anymore. And I could continue these examples. Google, and also the shares of Google, didn't exist 10 years ago. Facebook, the same. Facebook didn't exist, and if someone would have told you they will do a 35 billion going public in a few years, everyone would have said, come on, that's not true. And my favorite one to conclude this, 10 years ago, do you remember how you made a photo? You made click, because you had to move the film in your photo apparat and then bring it to develop it and have paper photos afterwards. And now there are people who say in the next 8 years there will not change too much, so we don't need these broadband networks. I'm convinced the world in 8 years will look completely different, because there will be a huge change on what we can do with all these broadband services. And this is something that I want to give you just a few ideas to start the discussion afterwards, because if you look here, connecting your home means opening a huge number of opportunities. All of them might look like, okay, you can do it with today's applications. But the question is, how good can you do it, and is the ecosystem for these services available? And this is also something that I want to state here. If we talk about innovative services, if we talk about innovations, then it's not always just the technical solution, it's the whole ecosystem around it to make this service attractive. If you look at a very successful service like Skype, then if you really look at the pure technical basics, it's an IP chat software that also allows voice and now video. There were hundreds or thousands of such tools in the internet already when Skype came up. But they built out of this service a whole ecosystem. Easy to log on, easy to contact friends, easy to install, easy to have it on different devices. And by building here much more than just a technical solution, they got very successful. And another example that I would like to show you is from the healthcare part. And here I want to show you a very short video which explains much more than if you just look at the photos. So I would like to ask the Regie to start the video now. What you see here, it's Swedish, so I can talk. What you see here is a video conference robot developed and used in Sweden.
and it's used for remote health care. And it's already in use in several households in Sweden. And what you see here is that a healthcare professional talks to an elder lady that is still living at home because she doesn't want to go to a special elderly people home. And you see, she asks her, "Did you take your pills?" And they say, "No, sorry, you missed one. So please take this one pill and I will check that you also really swallow it." So it's healthcare at the next level. And with the same robot, you can help these elderly people to cook, to take care of themselves. And even if something is going wrong, you can immediately help for call for an emergency. And you do some kind of also socializing. So you see they're talking now about the flowers and about the environment, motivating this elderly person to continue looking for her own home. The technology behind it is easy. We have two of them in the FTTH Council because we use them for demonstration purposes. It's a PC with a special Linux and a screen on it. The challenge is you need a high bandwidth to really make this video conference. And the other challenge, and that's the bigger one, and that's maybe because that you did not never hear about it. The other challenge is that with this system, you also need a whole ecosystem around it. You need people who taking care. You need people who are able to help these elderly people. You need a legal system that supports these kind of services. So who is liable for problems? So it's much more than just the technical thing. It is the whole ecosystem around it. And that's the important thing, it is a very high-speed network. And that's not a special thing that this was developed in Sweden, because Sweden is one of the countries where these broadband high-speed networks were available first. And there are a lot of other applications. And just by the way, because I'm sure this question will come, no, this robot does not limit the social contacts of these people. Practice showed that these kind of things are added to the normal visits. So there are grandchildren who do virtual visits to their grandpa and grandma with this robot, and still on the weekend when they can go, they go in person because they want to touch, they want to show their things. Other medical devices, you can buy them even in every electronic market today. You can measure your blood pressure, your weight, and you can do this with an iPad, and then you have a whole protocol of it. Again, you need an ecosystem where you maybe also have a video conference facility, that a doctor is watching you as an elderly person, what you're doing, and then helping you. And I just want to tell a very touchy story on that one. We had these kind of services presented in Brussels a few weeks ago, and it was a sick bed with a blood pressure iPad device and a Samsung HD video conference TV, where, of course, a fake doctor, but a doctor was sitting on the other side, and we presented how people with doctor's advice can measure their blood pressure. And there came a lady with around 50 years, and she had tears in her eyes. And she said, if I could have this system with my mother at home, my life quality would increase immensely, because 2 times a week, I have to pick up my mother, drive her to the hospital, making just blood pressure measurements because the doctor wants to supervise it, and driving her home. And this takes nearly 3.5 hours, 2 times a week. She had to reduce her working hours to do this. And she said, if this could be done that way, it would be great. Unfortunately, Brussels doesn't have fiber networks, so even the video conference system wouldn't work in a quality that is necessary for a doctor to do this supervision. But just to give you an example. And there is a lot more. I don't want to go in all of them, because many of them is something where you as experts get a feeling where innovation can go. If you have, for example, the convergence between video on demand and gaming, so having a
gaming experience where you play a game and then suddenly you see parts of the film based on how you played the game. It's completely new ways of consuming media, and if you ever saw multi-screen experience, then you know it's easy to take virtually a film from your living room to the bedroom or to the kids' room without always switching DVDs from one room to the other. And talking about innovation, you know 4K is 4 times HD, Ultra HD is even more, and there is already first trials on delivering this high-definition format to the end users. The same for the smart home. Here I just want to say we were at the Smart Cities conference in Barcelona last week, and what we learned there is people talk about all these smart devices, but they forget that they need a network behind it. They just assume the broadband network will be there, and they realize more and more now this is not the case. And I know that my time is running out, so I will make it a bit shorter. Just one example. Some people know maybe the film The Devil Wears Prada, and where you have the main character with 2 ladies telling her at a party who are the people that are approaching her. You could do this with a simple camera, a face recognition system, and an online connection where you just get the names like Siri does on the Apple iPhone, where you get the names and the background of the people told in your ears. But then you need the ecosystem for it, and you need the bandwidth for it. And the same for working from home. I mean, here are studies that really show enormous savings if you just build the right way of these services. So we think that fiber is the infrastructure of the 21st century, and those who have it will have the big advantage that FTTH is the basis of our new services and new applications. And this is not just an evolution. We believe this will be a revolution in the next years, seeing innovative ideas coming up. And I believe that those countries who have fiber already today and who can develop these innovations can lead this development, because it's not just of using them, it's of building new companies that can develop these services. And innovation will be the key, and the good news is always, if you do it on a fiber-based broadband network, then you do it on a future-proof network. And I'm really looking forward that all of us together go forward to this 21st century and see a whole new world of innovations on broadband services that will affect and change in a positive way our life. Thank you. Thank you very much, Hartwig. If you don't mind, we'll switch to Portuguese now. Pegando no que vimos agora nesta apresentação, eu colocaria uma primeira pergunta genérica ao painel. Com base na vossa experiência e no vosso conhecimento de mercado, que tipo de áreas é que iriam beneficiar mais, no contexto atual português, da utilização de soluções inovadoras em banda larga, tipo de áreas ou que setores de atividade? E se pudessem juntar a essa vossa apreciação alguns exemplos de casos de sucesso que vocês considerem já implementados e o que é que aprendemos com eles, eu acho que ajudava a perceber um pouco melhor qual é o estado de maturidade que nós estamos, em que nós vivemos nesta altura. Eu começaria pela minha direita, pelo João Paulo Cabecinha. Okay. Muito bom dia, Eduardo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É sempre um prazer poder partilhar aqui um pouco convosco aquilo que tem sido a nossa visão sobre estes temas. Se me permite, estou a fazer aqui 2 ou 3 comentários relativamente à apresentação, que acho que expôs aqui muito bem, no fundo, os vários impactos que todos estes investimentos em tecnologia permitem e tocar aquilo que de muito há para fazer. Eu faria uma primeira referência o que é o conceito de banda larga para nós, que vai muito para além da fibra. É tudo aquilo que permite, de facto, deixar de considerar a distância uma barreira ao acesso a aplicações ou a conteúdos. E, portanto, temos também na rede móvel uma forma de o fazer, em particular com o LTE, e, portanto, nós acreditamos que
de facto, fibra e LTE fazem parte de uma mesma conceito de infraestrutura que tem esta grande característica, ou seja, deixa de ser uma barreira a distância física. E este é um primeiro dado, eu diria, muito relevante. O segundo tem a ver com o conceito do multidispositivo, ou seja, nós não estamos tão agarrados a alguns devices, a um PC, a um telefone, a um tablet. Hoje, a informação e o acesso aos conteúdos podem fluir em dispositivos das mais diversas configurações e formas. E também isto é importante quando pensamos em inovação, porque não precisamos também ter já o constrangimento de um determinado equipamento que muitas vezes condicionava a forma como era esse acesso. Um outro aspecto também muito importante é que já não estamos a ligar só pessoas. Quando pensamos em interatividade, não é só de pessoas, é de dispositivos. E, portanto, de facto, hoje é muito relevante nós pensarmos naquilo que fica disponível por também termos acesso online a qualquer máquina, a qualquer dispositivo. E, finalmente, só uma palavra sobre o tema da inovação. O que é que fazemos com isto? Que era, no fundo, o que tu estavas aqui a perguntar e que exemplos é que temos de boa utilização da infraestrutura. Eu diria que aqui há tudo para fazer. Eu acho que estamos apenas a arranhar a superfície, porque nós estamos a falhar em muitos casos, e, enfim, deixem-me partilhar aqui alguma frustração com isto, que de facto é a necessidade de reinventarmos a forma como funcionamos, aquilo que julgávamos possível, porque esta tecnologia permite-nos repensar de forma radicalmente diferente o modelo de funcionamento, o nosso dia-a-dia enquanto pessoas individuais e aquilo que é o papel que as nossas organizações têm enquanto empresas na sociedade onde vivemos. Portanto, temos aqui, de facto, um processo de transformação brutal que vai muito para além da tecnologia. E aqui deixa-me só fazer aqui um parênteses interessante. Ainda ontem estava com uma pessoa, enfim, que tem investimentos muito importantes na área do turismo e a discutir inovação. E depois da conversa, que foi uma conversa, enfim, semelhante a esta, uma conversa sem nenhum objetivo comercial, uma conversa livre, a pessoa dizia, bom, mas nós então temos de ter aqui um acordo para garantir que há uma exclusividade nas soluções que viermos a desenvolver em conjunto. Bom, e a minha resposta foi, exclusividade, provavelmente teremos que pensar naquilo que foram os processos e os modelos de negócio que vierem a emergir desta conversa, porque na tecnologia não há aqui nada de genuinamente relevante para proteger. Portanto, de facto, a inovação vem da forma como se inova e aqui os utilizadores, nós, enquanto pessoas individuais, as empresas, vão ser os grandes atores que vão ter que ser integrados neste processo de inovação. Exemplos. Temos a área da saúde, temos a área da educação, temos novos modelos de negócio, enfim, temos aqui sempre aqueles exemplos da Nespresso, ainda há pouco estávamos a tomar um café. Claro que a Nespresso é um exemplo clássico de inovação tremenda e de utilização muito diferenciada da tecnologia, mas eu diria que aqui a principal mensagem que eu gostava de partilhar aqui com os meus colegas é que acho que estamos apenas a tocar na superfície daquilo que há para fazer e das oportunidades que temos para explorar. Manuel. Convite para estar aqui presente. Em segundo lugar, dizer que partilho aquilo que foi dito pelo meu caro concorrente, para dizer que, de facto, para nós, RNG não é fibra, RNG são o somatório das tecnologias que nos permitem acesso à banda larga, vamos chamar ultra rápida, acima, maior ou igual a 100 megabits por segundo, e, portanto, claramente se inclui aqui o 4G, que do nosso lado, pelo menos, tem já um peso significativo comercial, como, aliás, o 3G tinha em comparação com as tecnologias concorrentes, e para nós temos visto é que é muito mais importante do que a tecnologia de suporte para o utilizador final, no fim do dia, é aquilo que ele tira dela e a utilidade da proposta de valor final ou do produto final que se lhe traz. Segunda, para dizer que aquilo que parecia mais evidente na resposta a esta pergunta, que seria dizer, bom, aquilo que faz mais sentido agora que vai ter um maior benefício são os serviços, porque os serviços são mais fáceis de transformar, de alargar o âmbito com banda larga. E mais fácil ainda os serviços desmaterializados, quanto menos materiais os serviços, mais teriam potencial. Para mim é cada vez menos óbvio. Isto tentaria explicar porquê. Porque cada vez mais, em partes pequenas, mas muito relevantes, dos processos de negócio dos nossos clientes, as tecnologias de informação deixaram de ser uma coisa acessória e passaram a ser uma coisa completamente core.
mesmo para a produção industrial. Hoje em dia, se alguém quiser receber de alguém com quem está a colaborar noutra parte do mundo o design de um molde para poder incorporar quase just in time dentro de um processo produtivo, e hoje em dia isso não é tão bom e comum como isso. Portanto, a indústria, mesmo aquela que poderia parecer mais pesada, está tão dependente desta tecnologia hoje em dia como estão as indústrias de serviços. Ainda assim, eu acho que as próximas indústrias, houve muitas que já sofreram um conjunto de revoluções, outras mudaram, umas morreram, e eu estou convencido que aquelas que vão, as próximas a ter uma revolução grande, são provavelmente aquelas que dependem hoje em dia mais de pessoas, de contacto com pessoas. Vimos aqui o exemplo da saúde, é um exemplo bom disso, o exemplo da formação e do treino é um exemplo bom disso. Estamos hoje a viver cada vez mais com e-learning, organizações maiores fazem mais já do que organizações mais pequenas. O negócio da segurança que está a mudar com a videovigilância. Todos os negócios de serviços que dependem de pessoas vão provavelmente ter uma revolução maior. Só também uma nota para dizer que concordo também com o que foi dito, de que esta revolução está a acontecer hoje e que ainda estamos a ver apenas uma parte pequena. Mas também para dizer que, mesmo já hoje, já vemos um conjunto de coisas a afetar muitíssimo muitas das indústrias dos nossos clientes. Só dar aqui 2 ou 3 números que podem ser interessantes. Um é 88% das reservas de clientes corporate em viagens são já feitas online. 24% das vendas de Natal deste ano, nos Estados Unidos, prevê-se já serão online e não offline. Isto muda, há setores que estão a mudar por causa da disponibilidade de banda, por causa da comunicação online e por causa da penetração de internet nas suas diversas formas, móvel, fixa e outras, nas populações. Há aqui um potencial enorme a explorar. Xavier. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar neste tipo de debates que são sempre interessantes e divertidos. E, de facto, eu estava a falar antes do início como o resto das pessoas, e não só eu sou o único que não sou consultor, sino a rede que eu represento é a única também que não tem nada a ver com o mar. Portanto, eu acho que o convite, desculpem, este ano tem ainda mais mérito, porque nós estamos a construir 9.000 quilómetros de fibra óptica no que acaba por ser um investimento de 90 milhões de euros, que acaba por ser o maior investimento de raiz neste momento no país, e não tem nada a ver com o mar, o que de alguma forma tem algum mérito. Nós, de facto, estamos num projeto que é pioneiro e pretende fazer coisas pioneiras e criar um valor pioneiro também para o país. E valor pioneiro quer dizer contribuir à retoma económica de uma forma criativa e diferente, porque sabe esse tipo de fórmulas que temos que procurar. E uma rede rural de banda larga é uma coisa, em primeiro lugar, um pouco diferente, não é? Porque juntar banda larga rural não é uma coisa habitual. Há poucas redes rurais de banda larga no mundo e acaba por ser um projeto pioneiro com os riscos que isso representa. Mas, de facto, nós acreditamos que a retoma económica do país vai ter muito a ver com o setor primário e o setor terciário. Portugal, infelizmente, não tem capital para liderar uma indústria de caráter global. Logicamente, vamos ter investimentos no setor secundário, como a indústria de proximidade, mas Portugal tem ativos ocultos no setor primário e no setor terciário absolutamente inexplorados. A tecnificação do agrobusiness, que em outros países é muito superior ao que acontece em Portugal, vai ser facilitada por uma rede como a nossa, que vai atravessar 90 municípios do interior do país e que hoje em dia não tem acesso a uma largura de banda mínima, como acontece na cidade. Por outro lado, em Portugal, e falando do setor terciário, temos talento que habitualmente tem que emigrar à cidade porque tem acesso a um ecossistema de comunicações e financeiro que não tem na província. Falava há um par de semanas com um grupo de jovens inovadores que tem um negócio muito interessante de venda através da internet de produtos agrícolas, mas que só tem acesso a 250 kilobits por segundo de largura de banda. E, portanto, este tipo de redes rurais de banda larga vai ajudar a fixar o talento. E o valor que vai criar, e como dizia, acho que o setor primário e terciário vão ser fundamentais na retoma económica do país e muito através da tecnificação e do acesso a um ecossistema de trabalho semelhante ao que existe hoje nas cidades. Para criar valor, logicamente, o entretenimento, como temos visto na apresentação, como vivemos no nosso dia a dia, é uma área fundamental e uma área que cria muito valor económico também para os países. Mas a grande diferença em termos da utilização de todas as infraestruturas para mudar a nossa vida vai ter que ver, em muitos casos, do meu ponto de vista, com a industrialização da internet. E a industrialização da internet
requer um enquadramento institucional adequado para transformar o desenvolvimento tecnológico em desenvolvimento econômico. Sempre foi assim na história. A China, a Rússia ou a União Soviética do passado foram pioneiros tecnologicamente, mas não transformaram o pioneirismo tecnológico em valor econômico porque não houve um quadro institucional adequado. E esse quadro institucional passa logicamente por regulação, passa por ter empreendedores e investidores de longo prazo para um mundo que é totalmente diferente em termos de riscos e de retorno que o que temos vivido até agora. E o setor das telecomunicações, infelizmente, não tem muitos investidores desse estilo neste momento. O mundo da rede e os investimentos em redes não tem nada a ver com os investimentos em conteúdos. Um tipo de investimento intensivo em capital, outro intensivo em talento e um capital, digamos, mais paciente. Investir em átomos é sempre mais fácil que investir em bits, não é? Em conteúdos. Enfim, há uma série de motivos que depois discutiremos que é preciso explorar e mudar para que toda esta tecnologia se transforme em desenvolvimento econômico. Nada melhor que uma boa crise, como a que estamos a viver agora, para acelerar essa transformação. E, de facto, a revolução digital tem continuado com independência do ciclo econômico. Mas essa crise, que também vai mudar questões fundamentais do Estado, dos próprios serviços do Estado, pode ser uma belíssima alavanca para, por exemplo, no interior do país e através das redes que a DES Telecom está a construir, aproveitar o fecho de escolas, de hospitais e de tribunais para acelerar esses serviços de teleeducação, de telesaúde, como estamos a ver aqui, ou de justiça eletrônica, que às vezes por falta de coragem ou por comoditismo não temos acelerado, porque os serviços existem. Eu me lembro quando vivia no Peru no ano 97 que já tínhamos uma prática muito avançada da telemedicina, porque a Cordilheira Andina é uma barreira natural brutal e havia muitas cidades que não tinham serviços de saúde e já naquela altura utilizávamos as telecomunicações para dar serviços de saúde. 15 anos depois, ou quase 20 anos depois, com certeza que as aplicações são muito melhores. Mas o que precisamos é um quadro institucional, precisamos investidores, precisamos financiamento e precisamos, sobretudo, um sistema de direito que permita que essas coisas como que vimos lá de dar píldoras às pessoas da terceira idade sejam possíveis. Porque o problema é que, e um dos motivos pelos quais temos pouca fibra na Europa, é que nós temos um quadro institucional jurídico muito complexo e, portanto, fazer qualquer coisa é arriscado. Nenhum médico vai assumir o risco de fazer um diagnóstico através da rede. Porque se as comunicações não são perfeitas e a pessoa percebe que tem que tomar 4 píldoras em lugar de uma e depois acontece qualquer coisa, há um risco jurídico do médico absolutamente brutal. É por isso que na Índia se fazem operações cirúrgicas através da internet sem nenhum problema, porque há muito menos a perder e é um enquadramento legal muito mais favorável. E aqui na Europa ninguém faz isso, porque pôr um doutor na Finlândia ou na Áustria a operar um doente em Mogadoro, no Mogadoro, é quase impossível, porque falam línguas diferentes, porque o sistema jurídico é diferente, porque é um risco que é preciso ultrapassar. E, portanto, nós temos que mudar isso tudo, porque senão vamos ter a tecnologia, vamos continuar a fazer desenvolvimentos tecnológicos, vão ser os países emergentes, que são os que têm menos risco institucional, quem vai aproveitar e que vai crescer. E a velha Europa vai ficar atrasada simplesmente porque vai ser refém das suas conquistas do passado. E, portanto, acho que há muita coisa para mudar, acho que é muito bom ter redes, mas não é suficiente minimamente. E, felizmente, vamos ter redes onde nós temos hoje. A rede que estamos a construir, só para acabar, vai cobrir 20% do país, 7% da população, 5% do produto interior bruto, como dizia, com 9.000 quilómetros de fibra, com 90 milhões de investimento, com 90 municípios, e achamos nós que vamos poder explorar esse inconformismo que o Sr. Presidente da República referia ontem, fazendo coisas diferentes em lugares que nunca têm tido a oportunidade de desfrutar destas vantagens do desenvolvimento. E, portanto, finalmente, um exemplo, nós hoje em dia temos um piloto, as redes da Minhocom e Valecom, com 400 quilómetros, redes que, felizmente, hoje já são rentáveis em termos operacionais, 3 ou 4 anos depois de serem construídas. Redes que hoje em dia suportam serviços avançados para as câmaras municipais e para alguns clientes que estão a assumir riscos, porque na província se assumem riscos mais facilmente que nas cidades. Riscos de inovação, riscos de hibridação de serviços de telecomunicações, como serviços elétricos, serviços como temos visto aqui. E, portanto, eu acho que também, nesse sentido, a província, o interior do país, vai
ter uma perspectiva de risco inferior para assumir riscos e desenvolver aplicações e serviços inovadores. O tempo o dirá, isto é um projeto há 20 anos, as coisas não mudam de um dia para outro, mas eu acredito que em 3 ou 4 anos vamos conseguir já mudar a vida das pessoas, não só como entretenimento, que é uma coisa fundamental e que condição humana, sempre a inovação tecnológica começa com estas coisas, no Minitel, na banda larga, mas como dizia, como a industrialização da internet para criar um valor econômico como translação do mundo offline ao mundo online. Obrigado. Pegando nessa perspectiva, e acho que foi comum às mensagens de todos, de que já existem condições para desenvolver a oferta e já existe muita oferta desenvolvida, o que é que nesta altura, na vossa opinião, impede uma maior ou uma mais rápida adesão a essas soluções? Porque claramente a motivação existe, nós precisamos urgentemente de encontrar formas de aumentar a competitividade e reduzir custos. Ainda ontem eu estava a ver, mas por outro lado, ainda ontem eu estava a ver um estudo recente da IDC que demonstrava mais uma vez uma extraordinária correlação entre abrandamentos económicos e investimentos em tecnologias, o que quer dizer que, aparentemente, e olhando para aquela informação, não existe um movimento de apostar em novas formas de fazer ou desenvolver os negócios ou de prestar os serviços. Não existe essa aposta quando se sente necessidade de sobreviver a ciclos económicos menos favoráveis. Voltando à pergunta, na vossa opinião, para além da questão do enquadramento legal que o Xavier estava a levantar, que outras questões é que acreditam, nesta altura, impedem essa maior adesão a novas soluções ou soluções inovadoras? João? Eu acredito firmemente, neste momento, a principal escassez que temos é de atitude e de talento. E talento, eu julgo que nós temos escassez, mas ele existe. Atitude, julgo que temos que trabalhar bastante a atitude. A atitude face à inovação, eu diria que é o primeiro aspecto que, se eu tivesse que eleger, punha no topo das prioridades. A inovação hoje faz-se, como sabemos, de uma forma muito mais aberta e colaborativa, juntando muitas vezes empresas que competem em alguns domínios, trazendo clientes para o processo desde o início, utilizadores, e numa lógica com um nível de risco bastante mais elevado que se fazia no passado. Eu achei muito curioso o slide que o Artpic mostrou sobre o que tinha acontecido nos últimos 10 anos. Eu julgo que ele é bastante pedagógico para nos dizer que é um exercício de futurismo muito difícil prever os próximos 10 anos. E, portanto, só há uma forma para lidar com esse nível de incerteza. É arriscar e ser muito rápido a corrigir aquilo que se verifica que não resulta. E, portanto, ter aqui, de facto, uma capacidade para encarar o erro como um facto normal de um processo de inovação que tem que ter ciclos curtos, tem que dar resultados, tem que resultar em aprendizagem. E, portanto, esta atitude para estar disponível para assumir riscos e para colaborar num processo de inovação, não estar tanto preso àquela ideia, mas isto é uma propriedade intelectual que depois vai ser minha, vou estar exclusivo. Enfim, acho que são conceitos mais ligados ao passado e nós temos que, então, enquanto país, assumir esta responsabilidade de coletivamente colaborar para fazer progredir a forma como, enquanto cidadãos e enquanto empresas, nós sabemos reinventar os nossos modelos de funcionamento. Portanto, eu diria um tema de atitude, um tema de promoção da inovação, de quem arrisca. Acho que é um tema que, neste momento, é mais crítico para nós do que uma eventual carência de uma tecnologia ou de um recurso técnico que, sinceramente, não me parece que hoje seja o principal problema do nosso país. Não, eu não sei, quer dizer, pegando mais uma vez nas palavras do João Paulo, o que é que, enquanto fornecedores, estão a fazer para ajudar nesta mudança de atitude ou ajudar a perceber exatamente qual é o risco ou partilhar o risco, ou seja o que for, para que esses bloqueios desapareçam? Eu, antes de responder, gostava só de complementar, claro. porque acredito que este tema tem aqui mais outros 2 temas ainda antes desse. O primeiro é que me parece que é uma oportunidade, neste momento que temos, se temos uma nova tecnologia que vai depender, naturalmente, o sucesso desta tecnologia em Portugal, como em qualquer outro país do mundo, vai depender de haver muita procura
e muita e boa oferta. A parte da muita procura dependerá também do esforço e do investimento que os operadores fizerem nisto, mas também depende, sobretudo, de que a infraestrutura que existe possa ser utilizada ao seu limite. E não me parece que o modelo atual de não partilha da infraestrutura existente seja naturalmente o melhor modelo para nós tirarmos como país o máximo partido. Aliás, tenho aqui o Javier que tem justamente uma rede aberta e eu acho que esse modelo de rede aberta é provavelmente o melhor modelo, uma vez que esta rede, como outras, foi também financiada pelo Estado, pelo país, e portanto é natural que esta, como outras, também seja possível partilhá-la de alguma forma. O segundo ponto é que se corre muito risco quando se está no meio de uma revolução e se tem medo de procurar travar tudo sobre-regulando. E eu acho que temos de ter algum cuidado com isso, porque sobretudo em domínios como o domínio da proteção de dados ou como as limitações a utilização ou de tecnologias ou da propriedade intelectual, ou o que quer que seja, temos que tender a ser menos defensivos e tender, como o Sr. Javier dizia, a arriscar um bocadinho mais. Eu acho que se nos deixarmos a nós, todos que fazemos parte do ecossistema tecnológico e de conteúdos das redes de banda larga, das redes de nova geração, se nos deixarem a todos arriscar um bocadinho para resolver depois, em vez de procurar resolver a priori, provavelmente é mais útil para que isto avance. Desde logo, em vez de prevenir, ajudar também poderia ser interessante. Estou convencido que o nosso ecossistema poderia ser um ecossistema muito mais rico, assim houvessem pelo menos 3 coisas, assim houvesse uma liquidez de financiamento um bocadinho maior, assim houvesse uma capacidade maior de ajudar as nossas empresas, muitas vezes mais pequenas, a poder sair de Portugal, porque às vezes não é muito simples, de facto, transpor a barreira da nossa fronteira. E, por último, ajudá-las também a entrar nos mercados em que pretendessem entrar com uma ajuda local do nosso próprio governo. Quanto ao nosso papel, que não quero que não tenhamos um papel. Eu acho que o nosso papel tem aqui três componentes. A primeira é podermos pôr a tecnologia ao dispor das pessoas, poder pô-la da forma mais acessível a tantas pessoas quantas possíveis, leia-se ser uma oferta que seja affordable, seja uma oferta que cumpra as necessidades de utilização das pessoas. E depois, há aqui um segundo aspecto que me parece também importante, que é nós temos a obrigação, enquanto detentores de infraestrutura, enquanto detentores de clientes, de montar à nossa volta um ecossistema que consiga entregar a cada um dos clientes as coisas que eles querem, no formato em que eles querem. E como foi aqui dito pelo Diretor-Geral da Edge Council, há um trabalho enorme a fazer, porque é muito fácil, depois de eu ter um iPad na mão, dizer que era aquilo que eu queria, mas antes de ele ter sido criado, poucos provavelmente teriam conseguido fazê-lo. Portanto, é preciso criar os iPads de cada setor, criar os iPads de cada área profissional, e ainda não estamos longe, naturalmente, de ter criado os iPads de todas essas áreas. Por último, eu acho que é preciso também fazermos naturalmente não queria dizer que é preciso tempo, mas é preciso tempo de facto, porque nós precisamos de fazer em conjunto o movimento e o esforço comercial, o investimento em conteúdos, para tornar tudo isto rico, para fazer com que na interação com as pessoas, comercial, de comunicação e outra, a utilização venha a crescer e se venham a poder tirar os frutos de tudo o que aqui temos. Xavier, enquanto alguém que está a lançar um projeto novo, nesta altura, numa área pioneira, o que é que já aprenderam na perspectiva de criar os tais ecossistemas? Quão confortáveis se sentem com que o ecossistema que têm nesta altura, ou com o qual trabalham nesta altura, é suficientemente completo para conseguir desenvolver as tais soluções de raiz e completas para servir a esses objetivos? Bom, nós estamos a criar uma infraestrutura onde não existe nenhuma e, portanto, nós... e refería anteriormente que o mundo das redes e o mundo dos conteúdos é diferente en termos de perfil de investimento, en termos de... O mundo das redes é local, o mundo dos conteúdos e dos serviços é um mundo global, non é? E, portanto, en primer lugar, estamos a comezar a criar ese ecosistema porque estamos a dar acceso ás empresas, ás persoas, aos municipios, a unha infraestrutura que non tiñan e, como sabemos, as telecomunicações acaban por ser a utility do século XXI e é tão importante levar esta infraestrutura a esses lugares como foi a água, a eletricidade, o gás no passado. Depois, o que temos encontrado, e eu próprio teño tido a oportunidade de apreciar nas miñas visitas a esses municipios, é que há talento, nesses lugares há talento, nesses lugares há vontade de empreender negocios, nesses lugares estão habituados a trabalhar com pouco dinheiro, que é importante. E
graças ao facto de que esta é uma rede que em 70% está subsidiada pela União Europeia, nós vamos conseguir levar 40, 50, 100 megabits por segundo ao mesmo preço que hoje em dia existe na cidade. Isso vai ser realmente uma novidade muito grande. O que, de facto, até o momento de transformar a vida das pessoas ainda vai demorar tempo, como referia. E é preciso garantir que existem condições de um mínimo financiamento e eu acho que as PMEs que encontramos nesses lugares vão ser as principais beneficiárias da inovação. Tipicamente, deveria ser assim, sempre e quando exista um mínimo sustento financeiro, porque as grandes empresas sempre têm meios para fazer as coisas que entendem. Mas as pequenas empresas, hoje em dia, podem apresentar-se ao resto do mundo como grandes empresas se nós financiamos minimamente a transformação desse talento em valor econômico. E, portanto, é preciso também criar condições para isso e parece que isso forma parte do discurso político neste momento de realmente financiar esses empreendedores no domínio do campo. Por exemplo, a ministra da Agricultura referia no outro dia que o número de jovens agricultores está cada vez a crescer mais. É fundamental que as comunicações sejam baratas. Portanto, nós podemos adornar com lírica todas estas questões, mas as pessoas só vão aderir a este tipo de serviços se tem uma vantagem económica em relação às alternativas que têm, seja com outro tipo de redes, móveis, de cobre, ou seja com serviços que podem ser necessidades satisfeitas no mundo offline, no mundo, portanto, fora das redes. E uma coisa curiosa é que para criar os tais ecossistemas e o incentivo de toda a gente investir de forma alinhada, é curioso que ainda a revolução low cost, que já chegou a outras indústrias, ainda não chegou às telecomunicações. Logicamente, os operadores de retalho vão defender que as vossas propostas são todas muito baratas e são todas muito boas. Mas da mesma forma que vamos ao supermercado e temos um iogurte marca branca que acaba por ser muito semelhante ao iogurte com marca XPTO e hoje em dia isso já representa 30% a 40% do mercado. Nas telecomunicações ainda não chegou a revolução low cost. De facto, provavelmente vai chegar como tal conceito da reverse innovation, que é copiarmos o que os países emergentes estão a fazer, onde sí que há essa revolução low cost por necessidades óbvias de falta de renda disponível. E, portanto, nós temos que diminuir o custo de determinadas comunicações. Não faz sentido que os pacotes de triple play, por exemplo, mais baratos, sejam de 30, 40 ou 50 euros, quando lá fora pacotes de 10, 15 euros, com buquetes mais limitados e como uma adaptação à realidade de renda disponível do que já existe hoje. E, portanto, esse ecossistema, com certeza, que tem a ver com talento, com acesso às redes, tem a ver com o Estado a ser um lead user e obrigar, porque mudar é sempre chato, fazer as coisas de forma diferente é sempre chato. E para alguns, esta revolução da banda larga rural vai significar um primeiro acesso à banda larga. E aí onde precisamos o low cost. Para outros que já têm acesso ao entretenimento, para realmente fazerem coisas com maior valor econômico, os temos que obrigar. Porque as pessoas não mudam por iniciativa própria. E essa obrigação tem que vir muito do próprio Estado, obrigando, entre aspas, no bom sentido da palavra, a utilizar a banda larga como tal quadro institucional estável e definido, a fazer coisas através da internet que hoje em dia se faz de outra forma. A própria pressão sobre as cadeias de valor física basadas no petróleo vai obrigar a que muita coisa que hoje fazemos com átomos vamos passar a fazer com bits, porque não há dinheiro para pagar, digamos, a translação de átomos, não é? E, portanto, eu sou positivo, sou optimista e positivo, eventualmente pelos maus motivos, porque que nos obriguem, ou obrigar-nos porque não temos outra alternativa, não sempre o melhor. Com certeza que os primeiros obrigados não vão ser as pessoas da terceira idade, porque não têm um entendimento deste tipo de tecnologias adequado. Vai começar pelas camadas mais jovens. E eu acho que será a volta do complemento da educação, com todos estes serviços, que vamos ver inovações fortes nos próximos tempos. E chegaremos às pessoas com mais dificuldades de aceder a um computador ou de entender como funciona um computador em fases posteriores. Mas isto vai acontecer, não é uma questão de se vai acontecer ou não. A questão é quando vai acontecer, quem é que vai ser líder e quem é que se vai aproveitar deste acontecimento e quem é que está disponível para investir no financiamento desta mudança, como riscos e como o retorno que isso representa. Eu acho que essas são as grandes questões, porque a tecnologia está lá, funciona, temos um risco de execução em termos de cadeia de valor e um risco de mercado em termos de aceitação dos serviços, mas não há um risco tecnológico. A tecnologia, eu acho que é a parte mais simples de toda a equação neste momento. Muito bem. Artwig,
once again, leveraging on your global experience, how do you see the challenges that we have been discussing here when compared with other countries or experiences that you have? Yeah. It was really interesting. Sorry, I need to give this down. It's better now. Can you hear me? Yeah. It was really interesting to hear the talks here about how to get the hurdles towards more innovation. And at least in the translation, there was a lot of we. And we, I had the feeling sometimes was seen as we, as the operator, we as, and I can say it from the FTTH Council, as the industry needs to innovate. And there was some statements that it also came, it's not only us, it's the young people that are out there who can do the innovations. And if I look here in the audience, I would love to see some young Zuckerbergs, some young Larry Pages sitting there just waiting to do new things. And this is a bit missing. So we are talking about innovation, and the innovators are, especially in Europe, are still not really included in this whole process. So this will be something where we really need to move forward. And the word risk was really something that was coming up a lot of times. And this is something I see also on the network itself. If we talk about fiber in Asia, if we talk about fiber even now in Latin America, and if we talk about fiber in Europe, there is one difference. In Europe, if you talk about new broadband, let's say broadband instead of fiber to have LTE also included in all this. If you talk about broadband investments in Europe, the normal reaction is, do we really, really need it? The reaction outside Europe is, let's do it because we can fill the pipe. And this is already a big, big difference in the brains of the policymakers, in the brains of the people, that they say, let's look to the future and not always to the risk of the things. And this is also something that I still believe in it. We in Europe should learn to do a much more risk investment-friendly environment. And here I have a very short story of a friend of mine who developed a communication tool, an online communication tool, a bit similar to, some years ago, it's similar to Skype, but focusing on corporate communications. He put it on the internet, he's from Vienna, and of course, as a one-person guy, he didn't have too much economic success, so he also put on his website, I'm looking for investors. What he did was, he went, and that's I have to say, in my opinion, also one of the mistakes we do in Europe, he went to the government. So what you mentioned, the government should do it, give me some public money to fund this. If you ever applied for a public money to do a small project, you know that the time to apply for the project is double the time that you need to implement it afterwards. So I'm still not sure that for real innovations, public funding in this way is the right way. It can help, it can trigger, but then we need to adapt it. I was not talking about public funding. I just was talking about services. I Okay, didn't mention perfect. funding. Funding, yeah. I talk about investment and private funding, Okay. but not public funding. Okay, perfect. But that's what he did. So he said that didn't work. Then he went to the bank. At this time, it was not Basel III, it was Basel II, but all of us know what it means. The bank said, even if you put all your belongings on the table, we don't give you money. So he was really someone who said, is there a business angel somewhere? And this is not a story, this happened really in one week. On a Tuesday, he got a call from an American guy who said, I just landed here in Vienna, I saw your homepage, I saw your software, I'm joining you now, are you available? I'm here in 20 minutes, let's talk about it. And on this day, this investor from the US made a deal with my friend. He was a risk, so he put risk money on the table. And this system is now part of a bigger corporate communication system in a US company. And my friend had to move to the US, so we lost an innovative brain from Europe to Americas because they realized, let's do something. Let's not ask for a long story behind it. There is a business story, let's go for it. And I think this is what we always call the Silicon Valley idea. And in the US, it's not only Silicon Valley. It's this idea of saying, let's risk something and also be ready to fail. In Europe, if you have a company and you fail, you are dead. You are marked for your life. This was the one who failed the company. In the US, they have the thing, the real successful is the one who stands up one more time. So this is also something that we, I think, should get into our
not brains, but our history. I mean, we have a different history on innovations, but this could really help moving forward. And I just have one question also to the audience. Who of you knows Kickstarter.com? Kickstarter? 2, 3, wow. Please go home, open your computer, type in www.kickstarter.com. This is an online platform where young people and also other people can publish their project, say, look, I want to do this innovative project, I describe it, I need $1 million, are you ready to finance it? And everyone who wants can donate $10, $100, $1,000 to it. Of course, only if enough money comes together, then this money is given to these people. And this platform works. There are projects with more than $10 million just founded through such an online platform. So these are things that we also should keep in mind. Our technology, the communication technology, can help triggering such platforms to make investment in innovation much easier. Thank you. Just a comment. I don't know why you look at us when you said young people and other people, and you did this. I don't know what was the reason for that. But No, not all of it. I didn't mean you. no, you said young people and other people. You were looking at Manuel, so I don't know what was the reason. I mean, this is It was also a in problem front of you. with young. In Europe, if you think about young, we always, that's maybe even a mistake of mine. I should say dynamic people, Okay. because you That's can better. start a company with 80 years. I mean, if you have the big idea with 80 years and you are dynamic enough, go for it. I mean, we have a crazy guy in Austria, 80 years old, who just started a new party. I mean, it's this Frank Stronach from Magna, who just said, okay, I have everything, and now with 80 years, I start a party. And he might have 10 or 15% of votes at the next elections. So let's not say young, let's say dynamic. I agree with you. Very good. Thank you. Mudando para outro tema que tínhamos proposto discutir hoje, nomeadamente relacionado com como é que nós estamos a aproveitar os investimentos que foram feitos e as capacidades que foram criadas em Portugal para criar algum tipo de indústria ou serviços que ajudasse a contribuir para um resultado mais positivo na nossa balança de exportações. Olhando para dados oficiais, e se alguém tiver dados diferentes daqueles que eu vou dizer, por favor, não comentem, porque estragava uma pergunta, mas olhando para dados oficiais do Ministério da Economia, de 2008 até 2011, nós não tivemos um crescimento significativo na exportação de serviços. A exportação de serviços cresceu qualquer coisa à volta de 2%, segundo estes dados. A componente de exportação de tecnologia dentro desse subset de exportação de serviços tem um peso muito insignificante ainda, apesar das notícias que frequentemente surgem sobre situações avulso de empresas que têm tido sucesso nessa área. Existindo as condições de base infraestruturais e a qualidade dos recursos, que é algo que eu pessoalmente posso atestar enquanto alguém que exporta frequentemente recursos. Mais uma vez, o que é que, na vossa opinião, está a falhar para que, de facto, se crie... quer dizer, em primeiro lugar, até que ponto é que vocês acreditam que isto é uma indústria que, de facto, pode contribuir significativamente ou de forma mais significativa para as nossas exportações, e depois o que é que está a falhar para que esse boom aconteça? João Paulo. Okay. Esse é um tema que nos é muito querido. Nós, na PT, acreditamos firmemente que não devemos estar condicionados pelas fronteiras físicas do país. Não faz sentido pensar um setor de tecnologia, um setor que tem na tecnologia uma das suas grandes alavancas hoje e restringir-nos às fronteiras geográficas de um país. Por isso também, ao nível dos investimentos que estamos vindo a fazer, a ambição, como sabem, vai bem para além de Portugal. O caso mais recente é o nosso investimento em data center. É um investimento que não faria sentido pela sua dimensão se pensássemos apenas em Portugal. E estamos a fazê-lo porque acreditamos firmemente que nós temos aqui condições únicas para ser um ator de grande relevância num contexto internacional.
E porquê? Porque, de facto, hoje acreditamos que temos infraestrutura ao nível daquilo que de melhor se faz em qualquer parte do mundo e temos talento, como tu dizes, talento que tem não só competências tecnológicas, mas também competências e capacidades do ponto de vista da atitude e do entendimento de diferentes culturas que fazem de nós um destino que achamos que pode ser de eleição para nearshoring ou para endereçar oportunidades, nomeadamente no continente africano. Temos já experiências muito concretas a esse nível. Se nós começarmos a ver o conjunto de multinacionais que já hoje em Portugal têm centros de serviços que exportam e que são casos de sucesso, já elas ultrapassam claramente os dedos das nossas mãos, portanto já não são casos isolados e nós achamos que há a oportunidade de industrializar esta aproximação. E aqui podemos ter vários níveis, podemos ter desde conceitos de outsourcing completo, de outsourcing de processos completo, até níveis mais infraestruturais de prestação de serviços. Aqui, novamente, acho que muitas vezes nos autocondicionamos. Enquanto empresários pensamos em oportunidades, tendemos a focar-nos em demasia no nosso mercado doméstico, naquilo que são oportunidades que temos ou não na administração pública, nas grandes empresas nacionais, novamente, quando olhamos para empresas de sucesso na área do gaming, na área do desenvolvimento de software, verificamos que elas não se limitaram a pensar mercado ou nem colocaram o mercado português muitas vezes como o seu primeiro alvo. E é interessante que todos esses casos de sucesso normalmente são bem-sucedidos em mercados muito competitivos e não apostaram também em se posicionar em mercados com níveis de desenvolvimento mais baixos. Portanto, eu diria que essa deve ser uma prioridade nossa. Acreditamos firmemente que há aqui condições que são únicas, tecnologia, competências tecnológicas e competências de cultura e de relacionamento que também são ímpares e temos agora, cada vez mais, um fator de custo que joga a nosso favor. E aqui, enfim, seria insensato não aproveitar esta situação que temos de redução do nosso custo para fazer disso uma alavanca que ajuda, no fundo, a dinamizar este cluster português que nós, enquanto PT, acreditamos firmemente e queremos promover de forma muito ativa. Vou voltar atrás, porque eu acho que a Javier há pouco disse uma coisa importante, muito importante, que eu gostava também de deixar aqui a minha nota, que é uma das coisas importantes para garantir affordability é ter muitíssimo cuidado com os monopólios que se criam e com a maneira como eles surgiam. Porque o próprio Javier vai ser detentor de um monopólio regional, e nós conhecemos muito bem os monopólios, quando não adequadamente vigiados, as destruções que podem causar e o dano que podem causar às populações. A vida é o exemplo americano com a saúde. 3 notas relativamente aqui ao nosso ponto. O primeiro é que eu acho que Portugal tem condições únicas pela sua dimensão, pela qualidade da sua gente, pela qualidade do seu ambiente, no sentido desde o clima, a cooperação, a tudo. Tem um ambiente que eu julgo que é um ambiente de trabalho e um ambiente de vida com muita qualidade, para poder ter um papel muito importante, pelo menos em 3 aspectos. O primeiro é o aspecto de ser, como em muitos casos foi, um líder de inovação. Portanto, nós não temos muito espaço geográfico para crescer, portanto, resta-nos, quando já preenchemos o nosso espaço geográfico, fazer coisas novas e saltar, no fundo, para a vaga seguinte. Vagas essas seguintes que, comparados com outros mercados que têm dimensões geográficas muito grandes, no que diz respeito à tecnologia, custam pouco, em termos relativos, a fazer. É muito mais simples cobrir Portugal com LTE do que cobrir um continente como o americano. Portanto, isso permite-nos fazer os movimentos tecnológicos, se calhar, com mais velocidade e, portanto, tirar mais partido mais depressa das inovações. Isto serve de balão de ensaio e deveria permitir-nos, depois, à volta disso, criar aqui um ecossistema e, se calhar, 2 tipos de ecossistema. Um ecossistema de desenvolvimento, das partes que são necessárias para construir tudo isto, do ponto de vista de conteúdo, software, equipamento, e uma outra componente que é depois também ser os primeiros a tirar partido dessas infraestruturas. E, se calhar, só dar aqui alguns exemplos que gosto, para mostrar que isso é possível, e é possível já hoje. A Fundação João Champalimau é provavelmente um dos ícones de R&D do mundo e, portanto,
acho que Portugal tem especial vocação para poder atrair, até pode ser estranho pelo clima, pelo ambiente, justamente da qualidade de vida, atrair pessoas de outros países para poderem trabalhar aqui e investigar aqui. Acho que temos todas as condições para fazer isso. Acho que, ao nível dos serviços, há um cliente parceiro nosso que tem cá hoje um call center multilingual para um cliente seu europeu. Temos todas as condições para poder, isso não ser caso único, isso crescer de forma significativa. Um concorrente nosso centralizou em Portugal as operações de rede da Europa. É também uma área em que temos gente muito competente e temos oferta suficiente para poder prestar serviços para fora e podia continuar. Nós, dentro da Sonecom, temos o líder mundial de Revenue Assurance em software, portanto, e temos, acho eu, em muitos dos nossos parceiros e clientes, capacidades que podiam claramente crescer, ou porque são fáceis de expandir, porque são menos materiais no sentido de físicas, ou porque nós temos cá o ambiente e as competências para centralizar cá o serviço a muitas outras áreas. Que pontos é que eu entendo que deveríamos mudar para podermos para acelerar este fenómeno? O primeiro é falta de liquidez interna. É muito giro, eu ouvi falar do 6000.com. É muito giro ouvir falar deste site e de outros que conheço que permitem financiar startups e projetos no seu arranque, porque eu diria que em Portugal esses mecanismos nos faltam um bocadinho. Por iniciativa pública, privada, não estou aqui agora também a sair fora da responsabilidade. Mas acho que nos faltam muitos desses mecanismos, porque quem quiser começar um projeto com mínimo de recursos vai ter muita dificuldade em angariar os fundos para poder fazer isso, inclusivamente na própria iniciativa privada, coisa que acontece bastante num mercado muito mais líquido como o americano. O segundo é que o primeiro passo da internacionalização, que é nós podermos sair do nosso mercado e trabalhar com as regras de qualquer outro mercado, é tipicamente difícil, caro e custoso em termos de temporais. E muitas empresas não têm escala nem dimensão para poder fazer os investimentos de tempo, de pessoas, que permitam dar esse primeiro salto, esse salto mais simples. Acho que uma ajuda eficaz dada aí, não sei se pública, se privada, se pública ou privada, podia ser útil para poder dar esse salto. E o último ponto é que, chegados ao mercado de destino, o mercado de destino nem sempre é um mercado simpático, às vezes é um mercado até relativamente mais hostil, e aquilo que mais uma vez, aí acho que é um papel, e aí sim diria mais público se calhar, mas se calhar também mais de cooperação entre as pessoas, ou colaboração entre todas as pessoas que estão a endereçar um determinado mercado, de poderem-se ajudar-se a estabelecer uma rede lá que torne naturalmente esse mercado de destino menos hostil. O último ponto era dizer que condições para a globalização implicariam que se eliminassem as diferentes barreiras logísticas, financeiras, legais, fiscais, para que nós de facto pudéssemos construir negócios globais a partir das freguesias que vão ser cobertas pelo Javier. Eu acho que isso era importante que eliminássemos essas barreiras. Okay. Xavier, para além de um primeiro comentário, qual é a sensação de desta vez estar do lado do monopólio? Uma vez que estão a lançar a ideia agora, até onde é que a estão a lançar já com preocupações de internacionalizar, vossas ou dos vossos parceiros, ou até onde é que a principal preocupação é servir as condições específicas de Portugal? Certo. Só um comentário sobre os monopólios e o que o Manuel estava a dizer. Eu acho que os operadores hoje em dia são duas coisas, como dizíamos, operadores de rede e prestadores de serviços. E são negócios que cada vez são mais diferentes em termos de investimento, em termos de risco, em termos de maturidade. O negócio das redes é um negócio maduro, o negócio das aplicações e dos conteúdos é uma nova indústria, né? E as redes, se não forem neutras e abertas, como aliás é o nosso caso, são monopólios naturais, porque a economia em rede provoca que efetivamente a criação de valor se multiplique à volta de que efetivamente tem a dimensão e tem a capilaridade para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida que é por isso que as redes têm que ser abertas, como é o nosso caso, uma rede aberta, transparente. Eu diria que uma rede feliz, porque nasceu para ser isto. Não pretende ser outra coisa, não pretende ser privada, fechada, o contrário, né? E da mesma forma que temos só uma rede de autoestradas, ou de gás, ou de eletricidade, o normal é que haja só uma rede de comunicações, que acaba por ser uma utility, como referia anteriormente. E, portanto, só posso concordar com como o Manuel está a dizer, e com o espírito de que as redes têm que ser abertas e transparentes, e é por isso que a nossa nasceu nessa perspectiva. Em relação à internacionalização, eu acho que há dois conceitos que são diferentes. Uma é a internacionalização e outra coisa é a exportação. Portugal o que faz bem, e o que nós fazemos bem, e o que nós próprios já estamos a preparar,
é capitalizar no pioneirismo do que nós fazemos para replicar noutras geografias. Nós estamos a empacotar tecnologias, por exemplo, nós, e quando digo nós não sou eu, porque foram algumas das pessoas que estão na sala, aliás, que inventaram um cabo para cobrir zonas de baixa densidade, que é um cabo que não requer uma topologia de PDOs fixa, sino que pode ser aberto e pode ser feito o dropping em qualquer ponto do cabo, o que é muito bom quando há pouca densidade habitacional e quando não sabemos se uma determinada habitação vai ser cliente ou não dessa rede. É um desenvolvimento tecnológico que não existia no mundo, que foi desenvolvido para este projeto e que nós vamos apresentar proximamente. Mas, além da tecnologia, há processos, há formas de encontrar financiamento para estas redes, há parceiros de tecnologia ativa que estão disponíveis para arriscar também outras geografias. E nós já estamos a empacotar isto e, logicamente, o queremos replicar em geografias onde este tipo de redes não existem, começando por África, onde às vezes o que é rural na Europa acaba por ser urbano na África, por isso o mercado endereçável acaba por ser maior, não é? E, portanto, nós já estamos, digamos, sintonizados nessa longitude de onda. Isso que têm feito muitas empresas portuguesas, empresas de construção, empresas que têm internacionalizado, replicando, trasladando geograficamente as suas competências e as suas habilidades. Outra coisa é ter um negócio recorrente de criação de valor desde Portugal para o resto do mundo. Com certeza que o nível dos serviços somos muito bons. Somos muito bons porque temos talento, temos ordenados relativamente baixos, e temos multinacionais que apostam nisso e que permitem, de alguma forma, utilizar esse talento e esses custos mais baixos no resto do mundo. Infelizmente, o que não temos é uma política fiscal que favoreça isso, porque a poupança nos ordenados, às vezes, é compensada na negativa ou é diluída no custo fiscal que tem esse tipo de serviços. E essa é a chave para mim para a exportação. Porque o que não faz sentido é que empresas de nova geração como a Google, o Google é o exemplo típico porque toda a gente sabe qual é a taxa que a Google paga fiscalmente. A Google paga perto de 2,5% de impostos. Isso se faz, logicamente, alocando o desenvolvimento da propriedade intelectual em lugares mais favoráveis, fazendo todas as vendas desde Irlanda. Enfim, digo a Google como qualquer outra empresa, é um exemplo que, com certeza, aplicaria a maior parte das empresas de conteúdos de nova geração. Para os nossos empreendedores terem um incentivo de desenvolver todas estas coisas, como uma ambição global, porque uma ambição local não há discussão, mas como uma ambição global, nós temos que ter o tal quadro institucional que eu referi anteriormente. E não se trata de favorecer a uns e prejudicar aos outros. O que se trata é de realmente ter uma visão de longo prazo que junte enquadramento, que traga investidores com capital para apostar no longo prazo, que permita que o sistema financeiro ajude também ao lançamento dessas atividades. Porque, senão, acho que vai ser muito difícil realmente exportar serviços, porque a nossa competitividade, por muito talento que tivermos, não se vai materializar em empresas portuguesas. O que vamos fazer é exportar talento, que é o que está a acontecer neste momento. E, portanto, é fundamental, muito além da tecnologia, muito além, e volto ao meu ponto, assumir quais são as limitações para que todo esse talento, toda essa capacidade de gestão que existe, tenha uma contrapartida em termos de criação de empresas e de criação de valor de forma sustentável. Porque a internacionalização não é sustentável como é a exportação. A internacionalização são projetos que a gente replica e que depois vão aproveitar de quadros fiscais mais favoráveis no resto do mundo. E dificilmente vamos trazer de volta muito do resultado dessa internacionalização. E, portanto, acho que, mais uma vez, falta uma visão de longo prazo e falta da criação de um ecossistema que não é tanto tecnológico como é financeiro, fiscal, legal, para efetivamente criar empresas portuguesas de conteúdos e de serviços numa perspectiva global. E acho que isso aplica a qualquer outro país do mundo. Em Portugal temos os nossos parâmetros dessas variáveis. Características. Obrigado. Eu passava agora a oportunidade de serem colocadas perguntas do lado da audiência. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão ali. Só fazer um comentário. Sim. Quando chega lá o microfone. Sobre o tema das redes abertas, eu não queria de forma nenhuma, acho que não é o nosso foco estar a discutir um tema regulatório, queria só dar uma nota relativamente a um tema mais tecnológico.
de facto, muitas vezes fazemos a comparação entre as redes de comunicações com autoestradas ou com, enfim, uma utility clássica, e cada vez mais eu estou convencido que essa comparação é muito redutora, porque quando nós verificamos a necessidade de garantir a qualidade e da experiência do utilizador final, verificamos que a rede é uma peça fundamental, e o controle da rede e a atuação sobre a rede de uma forma diferenciada impacta decisivamente essa experiência. Eu dou 2 exemplos que julgo que são bem conhecidos. Quando nós introduzimos VoIP no contexto das empresas, esquecemos que a LAN era uma peça fundamental, e muitas vezes havia frustração nos utilizadores, não pela tecnologia em si, não por o serviço que estava a ser entregue, mas sim porque a própria LAN não estava preparada. E, portanto, tivemos que atuar e tivemos que perceber como gerir essa LAN para gerir a experiência do utilizador. O vídeo em cima das redes alargadas, aqui já no ambiente WAN, é também outro exemplo. É fundamental atuar sobre a rede de forma diferenciada, com tecnologia sofisticada, com software, para dar uma boa experiência na utilização do vídeo. O tema da segurança também é um tema que obriga a ter uma atuação sobre a rede de forma diferenciada. Ou seja, eu acho que nós temos que, em comunicações, quando pensamos na rede, não pensar que é um meio indistinto, que, bom, é fibra, está tudo dito. Temos que ter aqui layers de serviço, muitas vezes muito sofisticados, para garantir a tal experiência do utilizador que queremos entregar. Volto a sublinhar, não tem aqui um comentário de ordem regulatória, tem apenas a ver com um comentário tecnológico. Pessoas da EDP que estão aí, que eu estou a ver algumas, pessoas da EDP que estão aqui na audiência, que eu estou a ver algumas, também provavelmente concordariam com isso, não é? Em relação à rede elétrica, não é? E a qualquer outro tipo de rede, mas enfim, não vamos, vou calar já, vamos não para é? o auditório, é necessária para a sessão a seguir. Eu pedia para passar a questão. Existia aí alguém que queria colocar uma questão, não é? Bom dia, Graça Magalhães, publicitária, portanto, relativamente outsider à indústria. E eu queria fazer uma pergunta ao Xavier, que usou há pouco um paralelismo com a distribuição, dizendo que a revolução low cost ainda não chegou às comunicações, às telecomunicações. Assumindo que isso tem sido possível na distribuição ou à custa do esmagamento dos produtores, que é quem de facto gera valor e inova e constrói marcas e desenvolve o mercado, como é que o Xavier, entendendo por bom esse modelo, imagina que no futuro neste setor vai ser esmagado? Ou se acredita que é possível um outro modelo em que não se retire a capacidade e a margem necessária ao investimento em inovação, que é o que faz mover a indústria, o país e o mundo, e como é que isso se concilia, de facto, com a necessidade que é premente de baixar o preço das comunicações para o consumidor? Obrigado, Graça, pela sua pergunta. Não conheço o suficiente o mundo da publicidade para fazer paralelismos, mas no mundo das telecomunicações, como é que eu visualizo que isso é possível? Deixe-me só, em primeiro lugar, concordar com que o futuro da Europa passa muito por indústrias de alto valor acrescentado. Nós perdemos a guerra da manufatura como a Ásia, perdemos a guerra da experiência como os Estados Unidos. E, portanto, o que resta à Europa, de alguma forma, é capitalizar nessa liderança humana que tem tido na história da própria humanidade, criando valor de forma intangível, não é? No mundo das telecomunicações, o que é fundamental, em primeiro lugar, é aceitar que as redes têm que ser financiadas e têm que ter uma remuneração. Uma remuneração, eu diria que, como qualquer outra utility, tem que ser estável, tem que ser como se diz em português? Predictable, previsível, não é? Isso é fundamental para poder fazer investimentos de muito longo prazo. Coisa que não temos tido de uma forma clara. Não tem havido uma estabilidade desse quadro institucional, regulatório, fiscal, financeiro, que permita fazer investimentos de longo prazo com uma visibilidade clara sobre o retorno. E, portanto, é fundamental para os Googles, para todas essas aplicações poderem capitalizar nas redes, que exista alguém que invista em redes.
Logicamente, se o valor unitário dos produtos e serviços suportados sobre essa rede diminui, e o meu ponto é que tem espaço para diminuir, é porque temos que fazer muitas mais coisas sobre essas redes. Isso tem a ver com a tal industrialização da internet que eu estava a dizer. Portanto, não é só sobre entretenimento, não é só sobre redes sociais, que são questões muito primárias da condição humana. Sempre foi, os serviços sexuais, vamos chamar, sempre foram o driver da inovação, da adopção tecnológica. Hoje em dia, por primeira vez, já são os serviços sociais, as redes sociais, o que é um grande desenvolvimento humano. Não é? Mas, em qualquer caso, são coisas relativamente primárias. Agora temos que fazer coisas que tenham um valor econômico claro. E isso passa, acho eu, em termos sequenciais, em primeiro lugar, pela tal migração digital, do mundo offline ao mundo online, de coisas que as pessoas vão ter quase a obrigação de fazer através da internet. E que, por um lado, passa por tirar valor dos átomos e pôr valor nos bits, e, portanto, nessas redes. Passará depois por o resto da indústria e dos investidores privados seguirem essa liderança institucional em pôr serviços, aplicações que criem valor econômico e que ganhem quota de mercado no online em detrimento da quota offline. E a partir disso é que nós poderemos aspirar, do meu ponto de vista, com essa oportunidade de pioneirismo, com essa diferenciação, com esse risco assumido e tendo cometido os nossos erros próprios de qualquer pessoa ou qualquer empresa que quer ser pioneira, é quando vamos conseguir replicar na tal exportação de serviços. Mas isso é todo um ciclo que demora anos, não se faz de um dia para outro. Isso que, do meu ponto de vista, vai permitir ter um modelo sustentável de futuro, onde as redes são remuneradas de forma justa, com umas taxas possivelmente inferiores ao que existe hoje, como são outras utilities, com taxas internas de rentabilidade de 8 ou 10%, e os serviços, portanto, são remunerados com uma margem maior porque representam mais risco e, portanto, não são monopólios geográficos, como referíamos, e o que vai permitir criar o tal ecossistema de serviços, mas só com pioneirismo, só com risco. Na publicidade não sei como é que isto aplica, não sei como aplica, mas provavelmente haverá alguma forma também de criar um ciclo virtual como este. Obrigado. Já temos o tempo, eu ia permitir só mais uma pergunta, uma vez que já se tinha identificado. Bom dia, Susana Carvalho, sou também publicitária e sem querer monopolizar, a minha pergunta também vai para o Xavier. Eu fiquei muito surpreendida com a sua aposta no desenvolvimento no meio rural e, portanto, na descentralização, nomeadamente quando todos os académicos, investigadores, cientistas têm referido que nos próximos 20 a 30 anos 70 a 80% da população vai residir nas cidades. E a minha pergunta, face à sua aposta neste setor, nesta geografia, se tem a ver com um dos cenários que o Félix Ribeiro tem preconizado para Portugal e que tem essencialmente a ver com a atração quer do mercado sénior para viver em Portugal, nomeadamente com o desenvolvimento da saúde e também na área do entretenimento, talento e indústrias criativas, porque de facto é das poucas pessoas que eu tenho visto em chamado contraciclo face à concentração, cidades e descentralização e portanto, tudo o que há para fazer fora destes grandes centros urbanos. A única forma de ganhar dinheiro é apostar no contraciclo, não é? E agradeço a sua questão, que é uma questão muito profunda. Eu acho que ambos somos suficientemente jovens para daqui 20 ou 30 anos, quando estivermos nos nossos 40 ou 50, ver que Portugal vai ter mais população em lugares menos populados dos que tem hoje, não tenho a menor dúvida. Como disse o professor Augusto Mateus, daqui a um tempo vamos ter dois tipos de ambientes urbanos, o urbano da cidade e o urbano do campo. E estas redes de banda larga vão permitir que muitas das comodidades, e hoje em dia o acesso à banda larga é absolutamente fundamental na nossa qualidade de vida. Há uma estatística da Harvard Business Review que diz que por cada 10% de penetração da banda larga é o equivalente a um aumento de 3% do PIB, em termos da satisfação das pessoas. E, portanto, é fundamental estas redes para criar valor até emocional em termos de satisfação. Portanto, eu acredito que a Europa no seu conjunto está a fazer uma coisa muito melhor do que está a fazer outras geografias do mundo, que é tentar fazer investimentos para fixar a população fora das grandes cidades. E para isso é preciso este tipo de redes, não é? Noutras geografias, na Ásia, é exatamente o contrário. Eu tenho tido a oportunidade de debater este conceito de redes rurais de banda larga na China.
E este é um conceito que eles não entendem, porque eles o que querem favorecer por determinados motivos é que a população vá às grandes cidades. E, portanto, esta é uma preocupação que eles não têm. Cá na Europa existe, e por isso estas redes que são antieconómicas, porque nenhum dos operadores por si só pode fazer esse investimento. Outra coisa é financiar este tipo de infraestruturas noutros ambientes com base em modelos de negócio e com posições históricas dominantes, não é? Mas investir onde não existem hoje redes não é económico e tem que ser subsidiado. E é subsidiado porque a Europa entende que isso cria um valor económico desenvolvendo indústrias que em Portugal, especificamente, temos desprezado no passado. Portugal é enormemente rico em tudo que tem a ver com o setor primário, mas infelizmente, por exemplo, Portugal, que tem uma superfície que é 1/5 de Espanha, produz a 100ª parte de cereais que Espanha, o que não faz nenhum sentido, embora tenha uma geografia mais desfavorável. E, portanto, há muita tecnificação possível do campo, há muito valor a ser criado não só pelo turismo, que também tem a ver com isto, pelo turismo médico, que Portugal também tem condições. Não sabem, por exemplo, que Nova York está à mesma distância de Lisboa que Costa Rica. Costa Rica hoje em dia é um dos hubs de turismo médico mais importantes do mundo. Estamos à mesma distância dos lugares onde os americanos vão hoje a fazer este tipo de turismo. E, portanto, há toda uma série de oportunidades de negócio para quem tiver visão, quem tiver capital e aproveitando o talento e a riqueza natural que Portugal já tem, que é absolutamente brutal. Para isso é preciso ter alguma visão de longo prazo, que é o que nos falta neste momento em que todos estamos imobilizados pela sobrevivência, não é? E isso faz que, se nós não temos essa visão, os países em desenvolvimento e emergentes emergem e se desenvolvem e nós nos submergimos, não é? Que é o que está a acontecer e somos submergentes, não é? E, portanto, a minha aposta é exatamente nesse sentido e, como eu dizia, cá estaremos, se Deus quiser, todos para ver daqui 20 ou 30 anos se isto acontece ou não. Obrigado. Obrigado. Resta-me apenas desejar que esta sessão tenha cumprido minimamente com as expectativas que tinham quando entraram no anfiteatro. Agradecer também aos membros do painel, muito obrigado, e aos presentes. Obrigado. Muito obrigado também. Vamos então fazer agora uma pausa para o Coffee Breve. Recordamos a presença da Bolsa de Valores Sociais, uma organização não lucrativa onde se replica o ambiente e alguns dos principais conceitos de uma bolsa de valores em benefício de organizações sociais criteriosamente selecionadas. Portanto, um espaço a visitar. Regressamos aqui às 11h30. Até já. Muito obrigado.